Fala emergencista, meu nome é Bruno Leite, eu sou médico emergencista, você é muito bem-vindo a mais um Bolos de Emergência. E chegou aquela ficha no seu plantão. Motivo da consulta, tentativa de autoextermínio. Paciente lúcido, com a mãe do lado. A tentativa foi com medicamentos controlados. Você sente o ambiente pesado, a tensão da equipe e o olhar da família. E na sua cabeça, o que eu faço com esse paciente? Será que isso é comigo? Sim, isso é com você. Esse Bolos é para isso. Te dar mais segurança, te mostrar que isso é atendimento de porta e que você, emergencista, é peça-chave nessa virada de vida. O primeiro ponto é entender que isso é uma emergência médica, não só psiquiátrica. Segundo a OMS, o autoextermínio é uma das principais causas de morte evitável no mundo. São mais de 800 mil mortes por ano. No Brasil, são mais de 13 mil mortes anuais, e muitas delas deram entrada na emergência antes. A maioria dos pacientes que tentam suicídio tem transtornos psiquiátricos tratáveis, principalmente a depressão. Ou seja, a abordagem correta na emergência pode ser determinante para o desfecho desse paciente. E como todo emergencista faz, comece do começo. ABCDE. Avalia a via aérea, respiração, circulação, estabiliza, coleta sinais vitais, exame físico completo, investiga a possibilidade de trauma oculto, dose ingerida, tempo, sinais de intoxicação. Essa pessoa é um paciente clínico. Você precisa tratar o quadro agudo com a mesma atenção que daria uma dor torácica ou uma sepse. Depois da estabilização, a gente parte para a parte mais sensível, a avaliação do risco de uma nova tentativa. E este sim é um dos passos mais negligenciados nas emergências. Então vamos falar desse fluxograma e do SAFE-T. Primeira pergunta: o paciente veio por tentativa de suicídio ou por ideação suicida? Se sim, você já entra na avaliação estruturada de risco. Mas antes pergunte: esse paciente tem capacidade de decisão no momento? Está lúcido? Entende o que está acontecendo? Consegue conversar de forma coerente? Se a resposta for sim, bora seguir com o protocolo. Mas se a resposta for não, seja porque ele está intoxicado, agitado, em psicose ou com rebaixamento do nível de consciência, a conduta é: trate o quadro clínico de base, proteja o paciente e reavalie depois. Com o paciente lúcido, vamos aplicar o SAFE-T, etapa por etapa. A primeira etapa é avaliar os fatores de risco: histórico de tentativa prévia, transtorno mental diagnosticado, uso de álcool ou drogas, desesperança, solidão, agressividade, impulsividade, enfim. Identifique todos os fatores de risco que puder. Na segunda etapa, avalie se o paciente possui fatores de proteção, como um bom vínculo familiar, fé, filhos, planos de vida, rede de apoio, tudo isso conta. Na etapa 3, avalie o contexto recente. Houve crise, perda, ensaios de morte, planejamento com data, hora, meio. Na próxima etapa, a gente vai classificar o risco. E agora vem o ponto que organiza a sua conduta prática, porque aqui tem o fluxograma de atendimento do emergencista. Se o paciente for classificado como baixo risco, ou seja, ele tem uma ideação vaga sem um plano definido, presença de fatores de proteção ativos, bom vínculo familiar ou ambulatorial e sem tentativa recente, a conduta correta é elaborar um plano de segurança junto com o paciente. Oriente a família e a equipe, retire os meios letais de casa, como medicamentos, armas, etc., e garanta o acompanhamento ambulatorial precoce, idealmente em até 7 dias. Documente tudo. Esse paciente pode receber alta com segurança, desde que você confie nas proteções dele. Se o paciente for de risco médio, aquele paciente que tem uma ideação estruturada, mas sem tentativa, ou que tem múltiplos fatores de risco, com tentativas prévias há mais de 30 dias, ou um transtorno mental com controle apenas parcial, a conduta aqui vai depender do contexto. Ele tem uma rede de apoio boa? Tem como garantir que ele vai ser acompanhado nos próximos dias? Se a resposta for sim, planeja a alta com plano de segurança, contato da família e consulta marcada. Mas se a resposta for não, vale discutir internação ou uma observação prolongada. Agora, se for risco alto, ou seja, aquele paciente que tem tentativa recente de autoextermínio letal ou planejada, ausência de proteção, diagnóstico psiquiátrico grave, aquele que rejeita ajuda ou não reconhece risco, esse paciente não pode ter alta da emergência. A conduta é o contato imediato com a psiquiatria, com a observação ou internação hospitalar. Medidas de proteção ambiental, como a retirada de objetos cortantes, cordas, medicamentos. Notificação compulsória em até 24 horas. E sim, notificação é obrigatória.
A Lei 13.819 de 2019 exige que todas as tentativas de autoextermínio sejam notificadas no SINAM em até 24 horas. Isso não fere o sigilo profissional e ajuda na construção de políticas públicas. E a medicação, contenção, quando que eu uso isso? Se o paciente estiver agitado ou psicótico, prefira benzodiazepínicos ou antipsicóticos como haloperidol, com dose guiada pelo quadro clínico. A via venosa é preferencial, com monitorização contínua. Evite a contenção física, mas se for inevitável que ela seja documentada, com critérios claros e equipe treinada. A contenção física é sempre o último recurso. Ela nunca deve ser punitiva, só protetiva. Lembre-se, o que salva esse paciente não é o carimbo da psiquiatria, é você. Você que estabiliza o quadro clínico, avalia risco com método, elabora plano de segurança, protege, escuta e orienta. Às vezes, a única chance de alguém não morrer é aquele acolhimento profissional da porta do pronto-socorro. E ainda dizem que qualquer recém-formado dá plantão de porta igual a você. Bem, é para desmistificar isso que esse foi o Bolos de Emergência de hoje. Tentativa de autoextermínio não é um caso difícil. É um caso que precisa de coragem, clínica, estrutura e escuta. A medicina que salva aqui é a que entende de risco e acolhimento, e que faz o básico com técnica e humanidade. Se esse Bolos te ajudou, compartilha com alguém que também atende na linha de frente, porque a vida de quem tenta morrer também depende de quem está plantado na emergência. E é visando o bem dos nossos pacientes que aqui você sempre terá conhecimento bom, baseado em evidência, gratuito e rápido.